Nessa aula nós vamos apresentar uma introdução à teoria das probabilidades e vamos tentar cobrir os principais tópicos relacionados nessa área. Então basicamente a gente vai apresentar o que é probabilidade, fazer uma definição matemática desse conceito, apresentar o que é probabilidade condicional, a questão de independência entre eventos e também vamos mostrar a lei da probabilidade total. Então para que estudar probabilidades? Então hoje a gente ouve falar muito em ciência de dados e é uma área extremamente importante hoje em dia que permite com que a gente consiga extrair conhecimento de grandes bancos de dados. E se a gente olhar aqui o que está envolvido em ciência de dados, a gente vai ver que probabilidade estatística é um conceito fundamental. Então é impossível a gente tentar entender os algoritmos de ciência de dados se a gente não tiver uma boa base de probabilidades. Okay? Então probabilidades é um conceito fundamental nessa área e quem quiser entender ciência de dados tem que saber pelo menos a parte básica de probabilidades. Outra aplicação importante que a gente usa diariamente é o Google. O que o Google tem a ver com probabilidades? Na verdade o Google ele afirma que o coração do algoritmo que ele usa, do software, é o PageRank. E o que seria o PageRank? O PageRank nada mais é do que uma caminhada aleatória, ou seja, a gente começa num certo vértice e vai navegando na internet, como se a gente estivesse clicando aleatoriamente nas páginas, e essa navegação pelas páginas na internet vai definir o quão importante é cada página. E com isso é possível ranqueá-las, e esse ranqueamento é usado no Google para fazer as buscas. Okay? Depois eu vou gravar uma aula só sobre o Google PageRank. Outra área fundamental que a gente aplica a teoria das probabilidades é na teoria da informação. Sem a teoria da informação, a gente hoje não teria a internet. Okay? Então a internet que a gente tem hoje, ela só existe porque foi desenvolvida a teoria da informação pelo Claude Shannon, e aí essa teoria da informação ela vai dizer quão fácil é a transmissão de sinal num certo meio. Pode ser, por exemplo, um cabo coaxial ou um meio de fibra ótica. E aí a definição da entropia, que vai dizer quanto de informação tem no sinal, ela leva em conta esse termo aqui, que nada mais é do que a probabilidade. Então se eu tiver um sinal que seja muito simples, ou seja, uma sequência de zeros, ele vai ter uma entropia baixa. Okay? Se eu tiver um sinal que é muito mais difícil de predizer, então se eu quiser predizer esse sinal aqui, é muito mais complicado, então ele vai ter uma entropia alta. Então, utilizando essa teoria da informação, a gente pode determinar quão fácil é a transmissão de um certo sinal. Outra aplicação fundamental, se nós compararmos os jogos da década de 80, os indivíduos aqui, os jogadores, eles tinham um comportamento muito fácil de predizer. Por quê? Porque eles seguiam um algoritmo e não eram aleatórios. Então o jogador ficava andando aqui na tela e aí facilmente a gente conseguia passar e aí nosso cérebro aprendia como esses jogadores se movimentavam e o jogo ficando cada vez mais fácil. Hoje não. Hoje acontece, a movimentação dos jogadores é feita de forma totalmente aleatória e isso torna o jogo muito mais real, que é o que acontece no mundo real. Da mesma forma, esses jogos como Wolfenstein, por exemplo, se a gente estivesse jogando e morresse aqui durante o jogo, que apareceu um certo vilão, quando a gente voltava, o vilão aparecia no mesmo lugar, ou seja, era fácil predizer o que ia acontecer no jogo. Hoje não. Jogos como Far Cry têm muita probabilidade embutida por trás e esses jogos acabam sendo muito mais interessantes por conta disso. Então a gente tem aplicações de teoria das probabilidades em problemas industriais, onde a gente tem que desenvolver, por exemplo, como uma fábrica vai organizar os meios de produção para ser mais eficiente possível, em ciência da computação, para analisar se um software vai ser viável ou não, em física, principalmente mecânica quântica, porque mecânica quântica ela envolve funções de ondas, e essas funções de ondas, quando integradas, resultam em probabilidades, então é muito relacionada com a teoria das probabilidades. Em biologia, calcular qual é a chance de ocorrer um certo gene ou de um indivíduo ter uma certa doença. Em ciências sociais, porque a gente precisa analisar esses dados sociais para entender os indicadores, entender como que a economia está influenciando, por exemplo, a distribuição de renda. Em economia, entender como funciona o mercado de ações, como que vão variar os juros do Banco Central. Então, tudo isso a gente utiliza probabilidades. E como começou essa área? Essa área ela começou com um jogador chamado Gerolando Cardano, em 1633, quando ele publicou um livro chamado O Livro dos Jogos de Azar. Nesse livro, o que ele faz? Ele apresenta um tratamento sistemático da teoria das probabilidades e mostra quais são as chances de vencer em diferentes tipos de jogos, desde jogos de cartas, jogos de dados, e além disso ele fornece um capítulo, por exemplo, que como trapacear e se dar bem nesses jogos.
Só que ela só foi desenvolvida realmente quando Fermat e Pascal começaram a trabalhar nos problemas de jogos novamente. Eles queriam saber o seguinte: dado que estava ocorrendo um jogo e o jogo terminasse antes do fim, como deveriam ser divididas as apostas? Então era um problema fundamental, e quem quiser dar uma olhada como foi resolvido esse problema, então está aqui o link para essa troca de correspondência entre o Pascal e o Fermat, e eles resolvem matematicamente esse problema e mostram qual deve ser a divisão das apostas nesse caso. A probabilidade continuou sendo desenvolvida, e no século XX a gente teve uma grande revolução, que foi a chegada dos computadores. Okay? Então os computadores eles foram evoluindo, e hoje a gente consegue realizar experimentos aleatórios que envolvem probabilidades muito facilmente. Okay? Mas os grandes desenvolvimentos ocorreram no começo do século XX, pelo Carl Pearson e pelo Ronald Fisher, que introduziram principalmente os conceitos relacionados com estatística. Então, por exemplo, o Pearson foi o que introduziu o conceito de correlação de Pearson, e o Fisher introduziu, por exemplo, o teste de hipótese e cálculo de intervalo de confiança. Então, esses conceitos mais modernos eles surgiram apenas no século XX. Antes da gente falar sobre probabilidades, o que realmente é probabilístico, é fundamental fazer uma distinção entre o que é determinístico e o que é probabilístico. Okay? Então, o modelo determinístico é um modelo que, dadas as condições iniciais, a gente consegue prever a saída de um experimento com certeza. Então, por exemplo, no caso de um pêndulo, se nós soubermos a posição inicial do pêndulo, então a posição x0, y0, em que ele está posicionado, ou mesmo o ângulo θ0 desse pêndulo, se nós soltarmos o pêndulo e soubermos qual é a força da gravidade naquele local, a gente consegue calcular a evolução do pêndulo e conseguimos verificar com certeza onde esse pêndulo vai estar numa certa posição temporal. Okay? Então, se eu quiser saber por um certo tempo t, eu vou saber exatamente em que posição que esse pêndulo vai estar. Isso é um experimento determinístico. É isso que permite, por exemplo, que a gente prediza onde estão os cometas, onde a Lua vai estar posicionada, quando vai ocorrer um eclipse. Todos esses experimentos são determinísticos. Então ele ocorre desde a teoria da gravitação de Newton, que fala sobre a posição dos planetas, até mesmo essas equações que são menos conhecidas, que são as equações de Maxwell, que mostram que a luz é uma onda eletromagnética. Então, em todos esses casos, todos os casos praticamente tratados pela física, menos a mecânica quântica, os experimentos, os modelos são determinísticos. Então, lembre-se, todas essas equações que a gente está vendo aqui, tanto a equação do pêndulo, a equação da gravitação universal, quanto as equações de Maxwell, são modelos, e esses modelos são modelos determinísticos. Para definir o modelo probabilístico, nós precisamos definir inicialmente o que é um experimento aleatório. O que é um experimento aleatório? É um experimento que pode ser executado num número infinito de vezes sobre condições inalteradas. Ou seja, eu posso lançar um dado várias vezes, de forma que esse dado não se altere. Eu posso lançar uma moeda quantas vezes eu quiser. Eu posso produzir peças numa fábrica. Eu posso desenvolver novos medicamentos num certo ensaio clínico. Então, quer dizer, esses experimentos eles podem ser realizados um número infinito de vezes sobre as mesmas condições. Então, quando lançamos um dado, obtemos uma sequência de valores. Então, podemos ver que temos uma sequência aqui. Embora nós tenhamos essa sequência, eu não posso dizer qual será o próximo valor como eu faço no experimento determinístico. Nós podemos determinar qual é a chance de ocorrência de cada valor. Como a gente pode fazer isso? Facilmente no computador. Então, por exemplo, esse aqui é um código em Python, onde nós temos o lançamento de uma moeda. Então, o que eu vou fazer com o lançamento de uma moeda? Se a moeda tem a chance de sair, P for a chance de sair cara, por exemplo, vai estar um valor entre 0 e 1. Então, aqui, por exemplo, seja cara, e aqui seria coroa. Então, quer dizer, a chance de sair cara, ela é menor do que esse valor P, porque se esse P for muito grande, esse intervalo aumenta, então a chance é maior. Se esse P diminuir, esse intervalo diminui, então a chance é menor. Então basta eu fazer o quê? Eu sorteio um valor aleatório e se esse valor for menor do que P, então sai o cara, caso contrário sai o coroa. Então está aqui uma saída do experimento e aí eu posso calcular simplesmente pela saída do experimento eu vou calcular qual é a chance de sair cara e a chance de sair coroa. Mas notem que a minha moeda, a chance de sair cara
é 0,6. E quando eu faço um experimento, eu vejo que deu 0,5. Ok? Por quê? Porque a gente vai ver que ela converge para a probabilidade real se eu realizar um número muito grande de experimentos. Então, o que seria um modelo probabilístico? As saídas de cada experimento aleatório parecem imprevisíveis, mas quando se analisa um grande número de experimentos, um padrão emerge. O que isso quer dizer? Então, vamos considerar o lançamento de uma moeda. Se nós lançarmos uma moeda muitas e muitas vezes, então eu vou lançar, por exemplo, uma moeda 100 vezes e vou verificar o número de vezes que saiu cara. Vou lançar mais 100 vezes e verificar quantas vezes saiu cara. Se eu construir um histograma, ou seja, eu vou contar dentre essas 100 quantas vezes saiu uma cara, quantas vezes saiu duas, quantas vezes saiu três, até 100, eu vou ter uma curva desse tipo. Ou seja, eu consigo determinar, se eu for lançar uma moeda 100 vezes, qual é a chance de eu ter 10 caras nesse experimento. Então isso é dada por essa equação aqui, e essa equação aqui é a distribuição binomial, ou seja, um modelo binomial, e ele vai falar o quê? Ele vai falar qual é a probabilidade de que em N experimentos eu tenha K sucessos. Okay? Então essa é uma distribuição fundamental e ela vem do experimento aleatório e esse é um dos modelos probabilísticos mais importantes. Para estudar probabilidades, vamos definir os conceitos fundamentais. Então, o conceito fundamental é o espaço amostral. O que seria o espaço amostral? É o conjunto de todas as saídas do meu experimento. Um evento é simplesmente um elemento do espaço amostral. Okay? Então, se eu tiver aqui o lançamento de uma moeda, então vamos supor que o evento é sair cara. Ou, se for o lançamento de um dado, sair um número par. Okay? E aí tem as relações entre eventos. Então, a gente representa o evento impossível por esse símbolo aqui. O evento certo é o espaço amostral. Por que é o evento certo? Porque vai sair um valor de espaço amostral com certeza. Então, num dado, com certeza vai sair um número de 1 a 6. A união com B, a gente representa dessa forma aqui, é o evento que ocorre se A ou B ou ambos ocorrem. Okay? Então, se ambos ocorrerem, isso é A união com B. A intersecção com B é o evento que ocorre se somente C, A e B ocorrem. Então, notem que tem um E aqui. A e B, enquanto na união é um OU, certo? Então, isso aqui é mais forte ainda. Essa definição é mais forte do que a primeira. A com essa barra, a gente representa assim também, como A com C aqui complementar. A complementar é o evento que ocorre se A não ocorre. Ou seja, o A complementar seria essa região fora de A, ok? Então, por exemplo, se ômega é o valor de 1 a 6, que é a saída de um dado, A é um número par, A complementar, então, é um número ímpar. Um evento mutuamente exclusivo, é um conceito fundamental, é quando A e B não ocorrem ao mesmo tempo. Ou seja, A intersecção com B é igual a vazio. Quem que é vazio? O evento impossível. Então, e quem que é a intersecção com B? É o evento que ocorre se A e B ocorrem. Ou seja, A e B nunca ocorrem ao mesmo tempo. Então vamos considerar um exemplo. Então sejam A e B dois eventos em um mesmo espaço amostral. Então vamos escrever isso aqui na linguagem do conjunto. Então o primeiro fala o seguinte, pelo menos um dos eventos ocorre. Quem que é esse evento aqui? A ocorre, ou B ocorre, ou ambos ocorrem. Ou seja, se fala pelo menos, então pelo menos pode ser o A, ou B, ou ambos. Okay? O evento ocorre, mas B não ocorre. Então, nesse caso aqui é um pouco mais complicado. Então, vamos desenhar aqui o nosso espaço amostral. Ômega. Então, aqui está o nosso evento A. Aqui está o nosso evento B. O evento A ocorre, mas B não ocorre. Então, tem que ocorrer essa parte aqui. Ó. O A ocorre, mas o B não ocorre. Essa parte aqui, que é a intersecção, não pode ocorrer. Então isso aqui, se houvesse como escrever, isso aqui seria A menos A intersecção com B. Só que esse menos aqui, a gente não sabe. Então isso aqui não posso escrever dessa forma. Então eu tenho que escrever na linguagem do conjunto. Como é que eu faço isso? Bom, primeira coisa, quem que é o complementar de B? Então vamos colocar aqui de novo. Então aqui está o A, aqui está o B. Vamos desenhar aqui embaixo de novo. O complementar de B, quem que é? É quem não está em B. Então é toda essa área que não está em B. Okay? Então esse aqui é o complementar de B.
O evento A é esse todo aqui, ok? Então, se eu fizer a intersecção com o complementar de B, ele vai pegar quem? Ele vai pegar em quem está em A e quem está em complementar de B. Basta eu fazer a intersecção e eu vou chegar nesse resultado aqui, ok? Então, esse é o evento em que A ocorre, mas B não ocorre. Nesse outro item aqui, nenhum deles ocorre. Então, como é que eu faço isso? Então, vou desenhar aqui de novo. O complementar de A é todo mundo que não está em A. Então, é toda a parte de fora de A. O complementar de B é toda a parte que não está em B. Ou seja, é toda essa parte aqui. Então, notem o seguinte, ó. Se nós queremos que nenhum deles ocorre, então basta que seja a parte que está fora de A e fora de B. Então, no fundo, é essa parte que está fora deste pedaço aqui, ó. Então, se a gente notarmos aqui, e qual é a parte que está fora desse pedaço? Notem que é essa parte que foi pintada com as duas cores, ou seja, é o que está fora de A, o complementar de A, e complementar de B, ou seja, o que está fora de B. Então, é simplesmente a intersecção dos dois vai me dar essa solução, que é simplesmente essa área aqui que está fora da parte azul. Então, agora a gente já pode definir o que é probabilidade. Essa definição foi dada em 1933 por Kolmogorov. E ele fala o seguinte, ó, uma função é denominada uma medida de probabilidade se satisfaz. Então, essa medida, por que seria medida? Porque ela vai me dar a chance de ocorrência de um evento. Então, ou seja, ela é uma medida de incerteza. Okay? É uma medida de incerteza daquele evento. Então, é a chance de ocorrência. Okay? Então, a primeira coisa, essa medida tem que ser, quando aplicada a um evento, tem que resultar no valor entre 0 e 1, onde 0 é a chance de não ocorrer, ou seja, é o evento que é impossível de ocorrer, 1 é o evento certo, então a chance ela vai ser sempre algo entre impossível e completamente possível, certo? Então, para qualquer evento no espaço amostral. A chance do ômega é 1, ou seja, o ômega é o evento certo. Se é 1 a 2 até infinito forem eventos mutuamente exclusivos. O que quer dizer mutuamente exclusivos? Quer dizer que AI intersecção com AJ é igual ao vazio, que é o evento impossível para qualquer par I diferente de J. Okay? Então, se os eventos são mutuamente exclusivos, então a probabilidade da união é simplesmente a soma da probabilidade. Uma outra definição, que é equivalente, é a definição chamada probabilidade clássica, ou a priori. Então, se o experimento aleatório tiver n de ômega resultados mutuamente exclusivos, ou seja, eles não ocorrem ao mesmo tempo, e igualmente possíveis, então veja que é um caso específico, se o evento A tiver NA chances, quer dizer, NA desses resultados, a probabilidade do evento A ocorrer é simplesmente o tamanho do evento A dividido pelo tamanho do espaço amostral. Então, lançando dois dados equilibrados, qual é a probabilidade de que a soma das faces seja igual a 7? Então, a primeira coisa é o seguinte, vamos definir aqui o nosso espaço amostral ômega. Então, ômega, quem que ele vai ser? São todos resultados possíveis. Então, por exemplo, o dado 1 saiu 1, o dado 2 saiu 1, o dado 1 saiu 1, o dado 2 saiu 2, e assim vai. Então, ele vai ser até 6,6. Okay? Então, qual é o tamanho do espaço amostral? Então, o tamanho de ômega é 6 vezes 6, que é 36, porque cada dado pode ter 6 possibilidades de saída. E qual seria o evento A? Então, o evento A é o seguinte, o primeiro dado saiu 1, o segundo saiu 6, ou o primeiro saiu 2 e o segundo saiu 5, o primeiro saiu 5 e o segundo saiu 2, ou o primeiro saiu 4 e o segundo saiu 3, o primeiro saiu 3 e o segundo saiu 4. Okay? Então, qual que é o tamanho de A? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho que a probabilidade de ocorrência do evento A é simplesmente o tamanho de A dividido pelo tamanho de ômega. Então, é 6 sobre 36, então é simplesmente 1/6. Okay? Então, qual é a chance de que a soma das faces seja igual a 7? 1/6. No item B, obter uma soma maior do que 5. Então, aqui a gente tem o nosso diagrama, onde cada ponto aqui é uma saída possível, certo? Cada cruzamento aqui é uma saída. Então, por exemplo, isso aqui seria dado 1 igual a 4, dado 2 igual a 1. E para a soma ser maior que 5, o que tem que acontecer?
Então, no dado 1 vai sair o valor 1. Então, no valor do dado 2 pode ser quanto? Pode ser 5 ou pode ser 6. Se o dado 2 sair o valor 2, no próximo dado pode ser quanto? 4, 5 ou 6. Por quê? Porque seria 6, 7 ou 8. Se o dado 1 sair igual a 3, o dado 2 só pode ser 3, 4, 5 ou 6. Se o dado 1 saiu 4, o dado 2 só pode ser 2, 3, 4, 5 ou 6. Se saiu 5, pode ser qualquer valor no dado 2. E se saiu 6, pode ser qualquer valor no dado 2. Então, calculando a probabilidade do evento A, nada mais é que o tamanho de A. E quanto que é o tamanho de A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então é simplesmente 26 sobre 36, ou seja, é 13 sobre 18. Okay? Então a chance de obter uma soma maior que 5 é 13 sobre 18. Outra definição de probabilidade, definição frequentista, e nesse caso eu vou fazer o seguinte, eu vou realizar o experimento aleatório muitas vezes e vou contar quantas vezes o evento A ocorre. Ou seja, eu vou definir a probabilidade como sendo a fração, ou seja, a frequência de ocorrência daquele evento quando n é muito grande. Fazendo isso no computador, então a gente tem a simulação de uma moeda e a gente pode ver aqui, se a gente aumenta o número de simulações, nós vemos que o valor que eu estou calculando, ou seja, a chance de sair cara, ele converge cada vez mais para o valor real, que é o valor que eu defini inicialmente, que é 0,6. Okay? Então, quanto mais eu aumento o número de experimentos, mais próximo eu fico da probabilidade real. Outro conceito fundamental, probabilidade da união de eventos. Então, eu vou primeiro mostrar intuitivamente o que essa equação aqui quer dizer, e depois nós vamos provar de maneira mais rigorosa. Então, a gente tem aqui o nosso espaço amostral ômega, aqui eu tenho o evento A, aqui eu tenho o evento B. Quando eu pego o evento A, então, por exemplo, A ocorreu, então essa região aqui ocorreu. Okay? Quando eu falo que B ocorreu, então essa região aqui ocorreu. Notem, quando eu faço a probabilidade da união, eu estou contando essa região aqui em azul 2 vezes. Então o que eu tenho que fazer? Então a probabilidade da união é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da intersecção, que é essa área aqui. Okay? Então vamos provar isso aqui de uma maneira mais rigorosa. Então eu posso escrever que A união com B, A complementar, intersecção com B, união com A intersecção com B complementar, em união com A intersecção com B. Ou seja, eu estou pegando essa parte em verde, essa parte aqui em rosa e essa parte em azul. Okay? Então estou fazendo a união desses 3 pedaços aqui. Então isso aqui é A união com B. Okay? Só que notem que esses 3 eventos aqui são mutuamente exclusivos. Então quando eu aplico a probabilidade em ambos os lados, então a probabilidade de A união com B, como são todos mutuamente exclusivos, lembre-se que o terceiro axioma da probabilidade falava que a probabilidade de eventos mutuamente exclusivos é simplesmente a soma das probabilidades. Então vai ser P de A complementar intersecção com B, mais a probabilidade de A intersecção com B complementar, mais a probabilidade de A intersecção com B. A probabilidade de A complementar intersecção com B, eu posso escrever como sendo simplesmente a probabilidade de A menos a probabilidade de A intersecção com B. Tá? Mas esse termo é a mesma coisa que a área em rosa, então ele pode ser escrito como sendo a probabilidade de B menos a probabilidade de A intersecção com B, mais a probabilidade de A intersecção com B. Então daqui esse termo aqui eu corto com esse termo aqui, então eu chego que P de A união com B é simplesmente P de A mais P de B menos a probabilidade de A intersecção com B. Okay? Então notem, isso aqui
se esse termo for zero, ou seja, se os eventos forem mutuamente exclusivos, então a probabilidade da união é simplesmente a soma das probabilidades. No caso da probabilidade condicional, eu tenho que a probabilidade de A, dado que o evento B ocorreu, é o quê? É a probabilidade de A e B ocorrerem em conjunto, dividido pela probabilidade de B. Então vamos adotar uma dedução mais intuitiva. Então, se B ocorreu, tenho que essa área aqui ocorreu. Ok? Então é simplesmente P de B. Então esse vai ser o tamanho que eu estou vendo aqui embaixo. Ok? Então qual é a chance de A ocorrer? Qual é a parte de A que está em B? A parte de A que está em B é só essa intersecção aqui. Então vejam, como é que eu defini a chance de ocorrência de um certo evento A? Eu falei que era o tamanho de A dividido pelo tamanho do espaço amostral. Então, de novo, ó, vai ser o quê? Vai ser o tamanho de A, que é a intersecção com B, dividido pelo tamanho de B. Então, o que acontece? Quando o B ocorre, o que ocorre é que muda meu espaço amostral. Então, qual é a chance de A ocorrer? Eu vou usar a parte de A que está em B, ou seja, a intersecção com B, dividido pela probabilidade de B ocorrer. Então, a gente pode demonstrar essa probabilidade de uma maneira mais rigorosa da seguinte forma. Então veja, vamos supor que eu tenho lá meu espaço amostral, ômega, eu tenho meu evento B, e eu tenho certo ômega pertencente a B. Então eu tenho o seguinte, eu tenho que um somatório de ômega pertencente a B, de P de ômega, dado B, mais um somatório de ômega não pertencente a B, de P de ômega, dado B, isso aqui tem que ser igual a 1. Por quê? Porque ou o ômega pertence a B, ou ele não pertence a B, ok? Esse termo aqui é zero, porque se B ocorreu e o ômega está aqui fora, então o ômega com certeza não ocorreu. Então, por exemplo, vamos supor que B é um número, saiu um número par, certo? E o ômega é um número ímpar, 2, 3, por exemplo. Então, se ocorrer um número par, não tem como o ômega sair, ok? Então eu vou ter que o somatório de ômega pertencente a B, de P de ômega, dado B, isso aqui é 1, mas notem, esse termo aqui, ó, P de ômega dado B, se o B ocorreu, vamos supor que ômega é 2. Então a chance de ocorrência do ômega aumenta. Então eu posso escrever que isso aqui é um somatório de ômega pertencente a B, de alfa P de ômega. Isso aqui é igual a 1. Daqui eu tiro que alfa é simplesmente 1 sobre o somatório de ômega pertencente a B, de P de ômega, e isso aqui é simplesmente 1 sobre P de B. Então esse alfa é 1 sobre P de B. Agora vamos pegar um evento qualquer. Então notem que P de A dado B, eu posso escrever simplesmente como sendo um somatório de ômega pertencente à intersecção com B, de P de ômega dado B, mais um somatório de ômega não pertencente à intersecção com B, de P de ômega dado B. Bom, se o B ocorreu e o ômega não pertence à intersecção com B, ômega pertencente, notem que a intersecção com B é o evento A ocorre e B ocorre. Então, se ele não pertence, então esse termo aqui é zero, porque o ômega com certeza não ocorreu. Então, isso aqui eu escrevo como sendo um somatório, ômega pertencente à intersecção com B, P de ômega dado B, e isso aqui no fundo, se o B ocorreu, isso aqui é um alfa P de A intersecção com B. Ou seja, isso aqui é simplesmente P de A intersecção com B sobre P de B. Okay? Então veja, por que é um alfa? Porque se o B ocorreu e esse ômega pertence à intersecção com B, então isso aqui é simplesmente maior do que P de A intersecção com B. Porque eu dei uma informação a mais, é como a gente viu nesse caso anterior aqui. Okay? E aí esse alfa a gente viu que é 1 sobre P de B, então a gente chega à equação da probabilidade condicional. Vamos fazer um exemplo. Calcule P de A dado B, onde o ômega é um valor de 1 até 15, o A é um valor par, certo? Então, o A é ômega mod 2, ou seja, A é par. E o B é um valor maior que 5. Bom, e quem são meus elementos? Então vamos lá. Então o B ele é um valor maior do que 5 e o A é um valor par.
Então agora se eu colocar os elementos aqui dentro, o que eu vou ter? Ó? O valor 1, ele não é par, o 2 é par, então pertence ao A, o 3 não é par, o 4 é par, pertence ao A, o 5 não é par, certo? O 6 é par e pertence a B, pertence aos dois, ok? O 7 pertence só a B, porque não é par, o 8 pertence a A e B, o 9 pertence só a B, o 10 pertence a A e B, o 11 pertence só a B, o 12 pertence a A e B, o 13 só pertence a B e o 14 pertence aos dois, ok? Então, a gente pode ver aqui, por esse diagrama, que a probabilidade do evento A é simplesmente o tamanho de A dividido pelo tamanho do espaço amostral. Então, quantos que eu tenho no A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele é 7 sobre 15. E a chance de ocorrência de B, de novo, é o tamanho de B dividido pelo tamanho do espaço amostral. Então, se eu contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele é simplesmente 10 sobre 15. Bom, a intersecção com B, quantos elementos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, eu tenho que P de A intersecção com B é 5 sobre 15. Então, eu tenho que P de A dado B é simplesmente 5 sobre 15 dividido por 10 sobre 15. Então, isso aqui vai dar quanto? Bom, esse 15 corta com esse 15, então vai dar 5 sobre 10. Isso aqui vai dar meio. Então, dado que saiu um número maior do que 5, a chance desse número ser par é meio. Então, notem que interessante aqui, ó, se nós pegarmos só o evento B, e essa parte aqui é a intersecção com B, vejam que o tamanho de B é 1, 2, vai ser 10, a gente já viu, e a intersecção com B é essa região aqui, ou seja, a gente pode ver que metade dos elementos estão em A intersecção com B. Então, se o B ocorreu, que é todo esse pedaço aqui, então a chance de A ocorrer é a parte de A que está em B, ou seja, é A intersecção com B. Então dá para ver claramente por que deu meio. Vamos então considerar um exemplo. Então, um aluno decide cursar uma disciplina de computação ou de química. Se o aluno se matricular no curso de computação, ele pode obter nota final 10 com probabilidade meio. Se ele escolhe química, obtém 10 com probabilidade 1/3. O aluno decide lançar uma moeda equilibrada, ou seja, cara seria computação e coroa seria química. Qual é a probabilidade de que o aluno escolha química e feche com 10? Vamos então definir quem são os eventos. Então o evento é escolhe química, certo? Que é a probabilidade de que o aluno escolha química e feche com 10. E o outro evento, vamos chamar de A, seria fecha com 10. Então eu quero calcular a probabilidade de que o aluno escolha química e, então tem um E aqui, né? Certo? E feche com 10. Ok? Então isso aqui é igual a quanto? Bom, o que a gente sabe? Mas a gente sabe o seguinte, a gente tem que P de A dado que a gente pode escolher como sendo P de A intersecção com Q sobre P de Q. Ou seja, eu posso escrever que a probabilidade do aluno escolher química e fechar com 10 nada mais é que a probabilidade de que o aluno feche com 10, dado que ele escolheu química, vezes a chance dele escolher química. Bom, quanto que é isso? A chance dele fechar com 10, dado que ele escolheu química, a gente viu que é 1/3. E a chance de escolher química, se é moeda equilibrada, é meio. Então isso aqui é simplesmente 1/3 vezes meio, isso aqui é igual a 1/6. Então a chance do aluno escolher química e fechar com 10 é 1/6. Outro conceito fundamental é a questão de dependência. Então, eventos A e B são eventos independentes, se e somente se a probabilidade da intersecção é o produto das probabilidades. Como é que eu mostro isso? Isso é muito simples, porque eu tenho que P de A dado B é P de A intersecção com B sobre P de B. Ok? Bom, se A e B independentes, a gente representa dessa forma aqui, se A e B são independentes, então a gente vai ter que isso aqui é simplesmente P de A. Por que é P de A? Porque não depende de B. Então qual é a chance de A ocorrer, dado que B ocorreu? É a chance de A. Então seria, por exemplo, qual é a chance de um aluno tirar 10 numa certa disciplina, dado que choveu, por exemplo, na China? Não tem relação nenhuma. Então é a chance de P de A. Tá? Então daqui eu tiro
Se eu passar esse termo aqui multiplicando, que P de A intersecção com B é P de A vezes P de B. Então, se A e B são independentes, a probabilidade da intersecção é simplesmente o produto das probabilidades. Vamos então considerar um exemplo. Então vamos lá. Dois dados são lançados, sejam eventos. A soma dos dados é igual a 6. Então vamos calcular já quem é a probabilidade de ocorrência do evento A. Bom, o evento A, quais são os elementos possíveis? Então seria 2 e 4, 2 no primeiro dado e 4 no segundo, 4 e 2, o que mais? 3 e 3, 5 e 1, e 1 e 5. Ok? Notem que 3 e 3 aparece apenas uma vez. Por quê? Porque são eventos indistinguíveis. Porque eu não consigo distinguir qual é o primeiro e qual é o segundo dado. Tá? Então ele aparece apenas uma vez. Então quanto que é o P de A? Então o P de A vai ser 1, 2, 3, 4, 5 sobre 36. Então quem seria o evento B? Então B seria 4 no primeiro dado e qualquer valor no segundo. Então 4 e 1, 4 e 2 e 4 e 6. Ou seja, P de B é simplesmente 6 sobre 36, que é igual a 1/6, né? Okay? E A intersecção com B. A intersecção com B é as duas coisas acontecerem juntas. O que seria isso? Seria sair 4 no primeiro dado e a soma ser igual a 6. Então, quais são as possibilidades? Vamos ver eventual. Então, seria só essa possibilidade aqui, certo? Que é o que está nos dois. Ó. Então, seria simplesmente o valor 4 e 2. Igual a 1 sobre 36. Então, notem que isso aqui é diferente de P de A vezes P de B, que é igual a 5 sobre 36 vezes 1/6. Okay? Então, notem que, portanto, como P de A intersecção com B é diferente de P de A vezes P de B, então a gente conclui que A e B não são independentes. Okay? Então, para verificar a independência, como é que eu faço? Calculo P de A intersecção com B, calculo P de A, calculo P de B e vejo se P de A intersecção com B é igual a P de A vezes P de B. Por último, vamos ver então a lei da probabilidade total. Então, dizemos que os eventos B1, B2 e BK formam uma partição de espaço amostral se a intersecção entre eles for igual ao conjunto vazio, a união vai formar o espaço amostral e a probabilidade de cada um deles tem que ser maior que zero. Ou seja, se eu tiver aqui o meu espaço amostral e eu dividir esse espaço aqui em pedaços, ok? Onde não tem intersecção entre esses pedaços, então seria como se fosse um quebra-cabeça, ok? E aí a união das peças desse quebra-cabeça vão formar espaço amostral, então essas peças do quebra-cabeça formam uma partição de espaço amostral. Então o que fala a lei da probabilidade total? Então seja um B1 até BK uma partição de espaço amostral ômega, então qualquer evento A pode ser escrito dessa forma aqui. Então da onde que vem isso? Então primeiro vamos desenhar aqui o nosso espaço amostral. Então aqui eu tenho o meu evento A e tenho o espaço amostral, ok? Particionado de acordo com essas partições. E aí eu tenho o seguinte, esse evento A, como é que eu posso escrever esse evento A? Notem, esse evento A ele pode ser esse pedaço aqui. Quanto que é esse pedaço? Esse pedaço nada mais é que A intersecção com B1, porque é o que está em A e está em B1. Eu posso pegar mais esse pedaço aqui. Quanto que é esse pedaço? É a união de A e intersecção com B2. Certo? O que mais? Mais esse pedaço aqui em B3. Então, união A intersecção com B3. Mais esse pedaço em B4 e até o B5. Só que notem o seguinte, o B6 não entra, mas notem que a intersecção com o conjunto vazio é o próprio vazio. E a união com vazio é a próprio A. Okay? Então, se eu colocar aqui o termo A intersecção com B6, embora ele seja vazio, esse termo aqui então ele é vazio, ok? Porque não tem nenhum pedaço de A aqui em B6, ele pode entrar aqui, porque é a mesma coisa que o elemento nulo na soma. Então, soma 0, e aqui seria multiplicar por 0, então ele entra de qualquer forma. Então, no fundo, eu posso escrever o A como sendo uma união de igual a 1
até um certo n de A intersecção com BI, ok? Mas notem, todos esses A intersecção com BI, intersecção com A intersecção com BJ, é igual a vazio. Por quê? Porque eles não têm intersecção, eles não têm pedaços compartilhados, ok? Como se fosse uma peça de quebra-cabeça e o A fosse a imagem desse quebra-cabeça. Então essas peças de quebra-cabeça, elas se encaixam, elas não são sobrepostas, ok? Então eu tenho que a probabilidade da união, ela vira a soma da probabilidade. Então se eu aplicar a probabilidade aqui, eu vou ter que P de A, ele vai ser simplesmente a probabilidade da união de igual a 1 até n de A intersecção com BI, e isso aqui vai simplesmente virar a somatório de igual a 1 até n da probabilidade de A intersecção com BI. Mas notem o seguinte, o que a gente sabe? A gente sabe que P de A dado BI, eu posso escrever como sendo P de A intersecção com BI dividido por P de BI. Então daqui eu tiro que P de A intersecção com BI nada mais é que P de A dado BI, P de BI. Então, se eu substituir isso aqui, então vai ficar somatório de igual a 1 até n de P de A dado BI, P de BI. Okay? E isso demonstra, então, a lei da probabilidade total. Então, vamos fazer um exemplo. Ó. Moedas de ouro e prata são colocadas em 3 urnas conforme a tabela abaixo. Cada urna tem uma probabilidade de escolha. Então, meio é a chance de escolher a urna 1 e 1/4 de escolher qualquer uma das outras duas. Qual é a probabilidade de escolher uma moeda de ouro? Certo? Se as urnas tivessem a mesma chance de serem escolhidas, então bastaria eu pensar que eu tenho uma urna só e seria simplesmente o número de moedas de ouro dividido pelo total. Mas nesse caso não é, ok? Então vamos escrever essa nossa probabilidade. Então a primeira coisa, o nosso espaço amostral, ele é dividido em 3 partes. Então seria, por exemplo, a urna 1, a urna 2 e a urna 3. E aqui está o evento A, que seria retirar uma moeda de ouro. Então eu posso escrever o meu P de A como sendo a probabilidade de A intersecção com a urna 1, ou seja, eu tiro uma moeda, vamos colocar aqui, né? O A seria retirar uma moeda de ouro, ou eu posso tirar uma moeda de ouro da urna 2, eu posso tirar uma moeda de ouro da urna 3. Okay? Então, no fundo, eu posso escrever como? Eu posso escrever esse A intersecção com a urna 1 aqui como sendo uma probabilidade condicional. Então, eu posso escrever probabilidade de A vai ser P de A, dado que eu escolhi a urna 1, vezes a chance de eu escolher a urna 1, mais a probabilidade de A, dado que eu escolhi a urna 2, vezes a chance de eu escolher a urna 2, mais a probabilidade de A, dado que eu escolhi a urna 3, vezes a chance de eu escolher a urna 3. De onde veio essa relação aqui? Ela vem de P de A dado B, é P de A intersecção com B, P de B. Então, se eu passo P de B multiplicando aqui, eu vou ter que P de A intersecção com B é P de A dado B, P de B. Então, P de A intersecção com 1 é P de A dado urna 1, P da urna 1. Bom, e qual é a chance de eu retirar uma moeda de ouro da urna 1? Eu tenho 4 moedas de ouro num total de 12, certo? A chance de eu escolher a urna 1 é meio. A chance de escolher a urna 1 é meio. A chance de eu tirar uma moeda de ouro da urna 2 é 3, num total de 12. A chance de eu escolher a urna 2 é 1/4. A chance de eu tirar uma moeda de ouro da urna 3 é 6 sobre 12. E a chance de escolher a urna 3 é 1/4. Então eu vou ter que a probabilidade vai ser a seguinte. Então P de A vai ser simplesmente 4 sobre 12 vezes meio mais 3 sobre 12 vezes 1/4 mais 6 sobre 12 vezes 1/4. Então, resolvendo aqui, esse 4 aqui, a gente corta com 12, vai sobrar 13, então vai dar 1/6, mais esse 3 com 12 vai dar 4, então vai dar 1 sobre 16,
mais 6 com 12 vai dar meio, então vai ser 1/8. Então, resolvendo, o MMC disso aqui vai dar 48. Então, vai dar 48 dividido por 6, vai dar 8. Mais 48 dividido por 16 vai dar 3. E 48 dividido por 8 dá 6. Então, resolvendo, isso aqui dá 17 sobre 48. Isso aqui dá aproximadamente 0,35. Ou seja, qual é a probabilidade de escolher uma moeda de ouro? Então é 35%. Então nessa aula a gente viu o que é uma medida de probabilidade, certo? A gente viu o que é probabilidade condicional, ou seja, quanto que é o P de A dado que o B ocorreu. Então é a chance de que A e B ocorreram juntos, dividido pela chance de que B ocorreu. A questão de independência, ou seja, A e B são independentes, então P de A e intersecção com B é simplesmente P de A vezes P de B. E a gente viu também a lei da probabilidade total, ou seja, qualquer evento pode ser escrito como em termos da partição do espaço amostral, ou seja, P de A pode ser escrito como somatório de 1 até n de um P de A dado BI, P de BI, onde esses BIs aqui formam uma partição do espaço amostral. Então, no próximo vídeo, vejam então o teorema de Bayes, e o teorema de Bayes, a gente vai ver que ele é muito parecido com a lei da probabilidade total. Já adiantando aqui, então de P de BI dado A, eu posso escrever como sendo P de A dado BI, P de BI, que é o P de A intersecção com BI, dividido por P de A, onde o P de A é simplesmente um somatório de J igual a 1 até N, de P de A dado BJ, P de BJ, e esse termo aqui é a nossa lei da probabilidade total. Okay? Então vejam lá o vídeo sobre o teorema de Bayes, e aí completamos a parte básica de probabilidades.